Hello! Olá! Oi! Vocês viram que tem um Convidada! oi. É um oi diferente para quem está no nosso podcast. Não é o oi da Liane, né, Cecília? Olha aí. Não. Não. Ha. Não. É outro oi, é um outro tom, é outra voz. Quem é, Cecília? Quem está aí com a gente nesse episódio? É muito especial, porque além de tudo que eu vou dizer da Raquel, a Raquel é minha amiga, entendeu? Então, assim, a gente traz as amigas aqui para contribuir. Vocês estão entendendo? Então, se ela é minha amiga, vocês já sabem que é gente boa, né? Vocês já sabem que é uma Claro, excelente profissional. Olha aí, então vamos valorizar, né? Vamos valorizar aqui. A é isso Raquel, mesmo. a Raquel, conheço a Raquel há muitos anos, gente. Então, assim, temos muitas histórias. Raquel Brock, olha aí, palmas. A Raquel é especialista de pessoas e cultura. Hoje ela trabalha na JTI como business partner e a gente ama isso, né? A Raquel fez nossa formação de business partner há muito tempo atrás, hein, Uma Raquel? das primeiras Uns turmas, 3 uma anos das atrás. primeiras turmas da Estalo. Cortou, Uhum. olha, o teu áudio, não ouvi. Que ela fez uma das primeiras turmas da Estalo, quando a gente fez o nosso curso. Exatamente, olha aí, viu? Funcionou, gente. Ela tá aí, ó, voando a carreira. Bando. Bombando. Ela desenvolveu a carreira com foco em desenvolvimento de liderança, gestão de clima e cultura, e é uma grande profissional de RH que a gente admira. E hoje veio contar um pouco para a gente da trajetória profissional dela e trazer sugestões, dicas aí que podem contribuir também para o momento que vocês estão vivendo, né? Para quem é de RH e para as lideranças que nos escutam, então também estão sempre conosco, né? O papo de hoje é sobre desenvolvimento de liderança. Esse é o tema, né? Muito bem, Raquel, diga boas-vindas aí, dê um oi para o pessoal. Oi! Prazer estar aqui, gurias. Obrigada pelo convite. Espero ajudar e poder contribuir. A gente que agradece, né? A gente sabe que quem trabalha em RH, né, é uma correria, tá trabalhando horrores e ainda para gravar podcast e vídeo com a gente. Olha aí, É maravilha. muita emoção. É muita emoção. Ô, Raquel, é teu primeiro podcast da vida? Meu primeiro podcast, eu tô Olha muito aí, que hoje, fantástico. assim, ó. YouTube já tinha gravado? Nada, só sei A gente gravar áudio adora. no WhatsApp. A gente adora porque a gente introduz as pessoas nesse mundo também, entende? É isso uma que a nova gente gosta. experiência. Sem dúvida. Mas, Raquel, começa contando pra gente, assim, como é que começou? De onde é que surgiu o RH na tua vida? Como é que começou essa vida louca aí? Muito bem. Bom, eu sou formada em administração, né? Eu entrei na faculdade de administração, assim, para ver no que aquilo ia dar, né? Eu não tinha bem certeza de nem que era administração, muito menos de que área que eu queria seguir, né? E aí, quando veio a primeira disciplina de comportamento organizacional, eu logo me encantei, assim, gostei demais do conteúdo, né? Aquele professor era um cara incrível também, e ele trazia muitos pontos que me deixavam reflexiva, e aí eu pensei, bom, me parece que isso aqui me faz sentido. E aí eu estava bem no início da faculdade, eu fiz alguns estágios em outras áreas, assim, bem distante de RH, né? Não tinha assim nenhuma relação, trabalhava em órgãos públicos, e aí eu procurava, né, vagas de estágio em RH e pensava, eu vou ter que seguir por uma linha, então vai ser essa nesse primeiro momento. Até que surgiu a primeira vaga, e aí fui trabalhar como estagiária aí numa multinacional da bebida. Uhum. Foi muito legal, assim, porque eu me lembro que quando eu cheguei, eu sabia o que eu tinha visto na faculdade, né? Mas eu não tinha a menor noção de como aquilo funcionava na prática. E eu me deparei com um mundo de oportunidades, assim, e muitas coisas que eu podia aprender. E aí fui aos pouquinhos recebendo, né, novas demandas, desafios, e fui me virando diante daquilo, assim. Então, comecei fazendo algumas entrevistas, né, alguns processos de seleção, até que um dia uma colega me falou, olha só, tem esse curso aqui, quem sabe tu vai fazer. É um curso de recrutamento e seleção. Eu falei, boa, vou lá ver. E fui. E aí amei, consegui colocar tudo em prática no dia a dia, e aí aquilo começou a ser, assim, uma cachaça, né? Daí depois que bebeu já era. Daí nunca mais, né? Caminho sem volta. Sim. E aí depois
fui ganhando outros desafios, então fui aprendendo a fazer a integração de novos colaboradores, fui aprendendo a fazer outros treinamentos, aí podia atuar, assim, bastante com recrutamento e seleção, que era algo que eu gostava muito, eu ainda gosto muito disso. E aprendi, eu lembro do dia que me ensinaram a fazer entrevista de desligamento, foi mais ou menos assim, olha só, tem uma pessoa esperando para fazer uma entrevista de desligamento agora, a gente está em reunião e a gente não vai conseguir fazer, então tu vai lá e faz. Se jogaram na piscina, vai fazendo essas perguntas aqui e ouve o que a pessoa vai te falar. E deu. E eu falei, tá bom. E, meu Deus do céu, a pessoa estava assim, nervosa, a pessoa estava chorando. Uma das coisas mais complexas. Nossa Senhora. Fazer, né? Eu não sabia nem por onde começar direito, mas, né, aprendi. E assim eu fui fazendo várias outras e fui aprendendo com elas. E fui perguntando para as colegas e fui pedindo orientação, né? E fui me desenvolvendo em cima disso, né? Foi muito bom, assim. Fui aprendendo a trocar o pneu com o carro andando, né? Sim. Sim. Nada melhor que experiência, né? Para tu poder contar todos esses perrengues aqui, porque a gente gosta de perrengue aqui também. Porque tem história bonita, todo mundo pode contar, né? Mas a história difícil lá, dos tropeços, isso que é o que eu digo assim de valia, que é o que a gente muitas vezes se depara com profissionais, e aí pensando em lideranças, que acham que precisam estar prontos, né? Aquele líder que está pronto, que sabe tudo, que precisa dar conta. Nossa, mas apostaram em mim, então eu tenho que fazer isso acontecer. E da mesma forma que você está contando tua história, é tão bonito a gente ver lideranças trazendo que também erraram, que também acertaram, que também fizeram burrada e não falei no tempo certo, e magoei uma pessoa e resgatei aquela relação. Esse que é o vivo da nossa carreira, da nossa construção, né? Enquanto seres sociáveis que estão aí nas organizações, né? Com certeza. E depois de um tempo que eu estava nessa empresa e com todos esses desafios e tal, enfim, surgiu a oportunidade de eu ser efetivada, né? E aí fiquei, nossa, muito orgulhosa de mim mesma, né? E fui indo, fiquei mais um tempo lá ainda. E depois, na minha saída dessa empresa, eu vivenciei uma experiência que me ensinou muito, porque, na verdade, foi um desligamento que não foi bem conduzido, né? E eu consegui aprender ali já alguma coisa que não deveria ser feita, ou como não fazer. Sim, os exemplos que não são positivos, mas que a gente não quer repetir, né? E que são importantíssimos, né? Para a gente se desenvolver com eles, assim. Então, eu vejo isso muito claramente. Foi bem importante para mim, para o meu desenvolvimento profissional, assim, pessoal também. Bom, e aí depois disso, eu fui para uma outra empresa, também como estagiária, fui ter uma outra experiência aí que surgiu. Foi muito legal, porque eu entrei para fazer o suporte da equipe de RH, né, ali, e atuar tanto apoiando uma das BPs, como apoiando também os processos de gestão do clima, de comunicação interna, né? Era uma empresa muito organizada, muito estruturada, então tinha processos muito maduros e muito claros, né? E as pessoas conheciam. Então, o trabalho era muito fluido, né? A gente conseguia ir fazendo as coisas já com base naquilo que estava desenhado e eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiária um tempo lá e aprendendo muito, assim, muito com essas pessoas que estavam comigo e que me deram desafios muito legais. Então, também nessas mesmas áreas, assim, né, fazia recrutamento e seleção, fazia toda a parte de treinamento, naquele tempo ainda se tinha treinamentos em sala de aula, onde a gente contratava a empresa, organizava aquilo tudo. É bom que aí a pessoa já conta mais ou menos até que idade ela tem, tu né? já está entregando aí, né, Raquel? Mas tudo bem. E aí, aprendi muito sobre comunicação interna e sobre clima, que eram processos que eu não conhecia, que eu não tinha vivenciado, né? E aí eu consegui entender a importância da comunicação, né, dentro de um ambiente corporativo, e não só a comunicação estruturada, mas o quanto a gente fala com as pessoas, é claro no que a gente está dizendo, né? Dá os recados como eles precisam ser dados mesmo, e o quanto isso impacta no clima. Né? Então, a empresa vivenciava
um momento de que ela estava saindo de uma crise, então estava tudo melhorando, né? As coisas estavam se reestruturando, e aí muitas sugestões que as pessoas davam a gente conseguia implantar, o que vinha na pesquisa de clima a gente conseguia fazer, né? Então as coisas eram muito, muito legais, assim, porque era bom surfar nessa onda, né? Era bom ir podendo proporcionar aquilo que era pedido. E ali eu também pude aprender como até mesmo as pequenas ações podem trazer um impacto muito positivo, assim. Então, aniversário da empresa, a gente dá um picolé para as pessoas de presente e agradece pela trajetória delas. É Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente dá uma mudinha de plantinha para as pessoas e fala sobre como a empresa trata esse assunto, né? E dessa forma a gente vai engajando as pessoas cada vez mais, né? E principalmente ouvindo elas, né? Eu acho que esse é o grande X da questão, assim. Se a gente tem uma pesquisa de clima, se a gente tem um processo de comunicação interna, vamos ouvir todo mundo antes da gente agir. E assim a gente vai conseguindo moldar as coisas. E usar isso, né? Porque tem muita empresa que faz, mas também não, né, não dá retorno, não trata dessas temáticas, né? E quando tu pergunta, tu tá gerando uma expectativa. E aí, de alguma forma, tu tem que atender, ou até mesmo tu tem que falar que não vai dar. Né? Que mas não vai ser. Que não vai dar. Exato. Mas como BP, aí tu ainda não atuava como BP, né? Eu ainda não atuava como BP. Bom, aí lá nessa empresa eu ainda fiquei mais um tempo, foram 6 anos no total, e aí a empresa começou a entrar num momento de crise, né, o mercado todo estava complicado, e eu já vinha me sentindo assim, puxa, preciso de um novo desafio, para onde é que eu vou, o que que eu vou fazer? E comecei a dar uma olhada no mercado, comecei a me candidatar para algumas vagas, até que surgiu uma possibilidade de ser BP. Né? E eu lembro que eu fiz a entrevista e saí da entrevista e pensei, é isso, eu preciso disso. Eu tenho que passar nesse processo, tem que dar certo, que é aqui que eu quero trabalhar. E deu certo, né? Algumas entrevistas depois deu certo, e não precisei pensar nem por 5 segundos se eu aceitava a proposta ou não, né? Foi de cara, assim. E quando eu cheguei lá, eu pensei, bom, agora eu sou BP, né? Vamos ver agora né? Bem o que um BP faz. E aí começaram a surgir alguns desafios, né? E algumas coisas com as quais eu não sabia lidar. E não sabia mesmo, e não sabia nem por onde começar. E aí eu tive muito apoio da minha gestora na época, a gente conversava assim periodicamente, muito para eu poder dividir o que estava acontecendo e como é que eu deveria tratar aquilo, né? E foi interessante para criar um nível de autonomia, né, para me moldar nesse sentido. E na maior parte das vezes eu pensava, cara, eu não faço ideia do que responder aqui nessa situação. Então, assim, vinha um pedido de advertência, eu pensava, Senhor. E aí vinha um processo seletivo de algo muito específico que eu sequer conhecia ainda. Né? E aí, de repente, vinha um gestor brabo, brigando, reclamando de alguma coisa, falando da pessoa. Então, assim, era muito ouvir, né? Muito digerir aquilo tudo que eu estava ouvindo. Acho que ela trancou, né? Estamos aqui. O online tem disso, né, gente? Fica aí um silêncio no seu podcast. Estamos trancadas. Enquanto a Raquel não volta, né? Acho que tem uma... Quando ela fala da história dela, é óbvio que a gente sempre tu deve estar pensando na tua história, né? Eu tô pensando aqui na minha, né? Revisitando. E o quanto é interessante, assim, que cada pessoa encara os desafios de maneiras diferentes, né? Como que a gente faz as coisas de maneiras diferentes. Oi, Raquel. E o quanto a gente pode ver o que a gente poderia ter feito diferente, mas não ficar se lamentando, né? Mas o que a gente pode fazer diferente a partir de hoje, a partir de agora, com a experiência que a gente tem, né? Essa é a riqueza, né? Desse revisitar da nossa história, como tu está contando aqui. E tu tá trazendo, né, Raquel, assim, que muitas coisas que tu foi aprendendo na prática, né, a fazer, assim. E quando a gente começa a trabalhar em RH e quando a gente atua no papel de BP, né,
ninguém nos ensina como trabalhar com os líderes, né? É muito difícil, isso não tem na faculdade, isso não é uma coisa que, mesmo fazendo, né, cursos e tal, é na vida real, é fazendo acontecendo, né? Como que a gente constrói, porque o próprio líder que está ali, que a BP é o cliente interno e atende diretamente, muitas vezes ele não entende esse papel, ele não entende o que é que a BP tem que fazer, né? E o quanto é difícil a gente conseguir construir, consolidar o papel e apoiar verdadeiramente esses líderes, né? Não só como um RH generalista, mas como no desenvolvimento dessas lideranças, assim, como o papel que a Business Partner tem mesmo, né? Não sei se tu sente isso. Ali eu fui me dando conta, no meio disso tudo, assim, de como eu precisava fazer um trabalho personalizado, né? De como eu precisava e como é preciso entender o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo na área dessa pessoa e de que forma que esse gestor está lidando com isso, para aí poder ajudá-lo. Né? Como que ele está com tudo isso aí, exatamente. Né? A primeira situação que me mostrou muito isso, assim, foi a gente tinha um processo de reestruturação e ia acontecer um desligamento de uma equipe inteira, né? E eu precisava fazer aquilo acontecer junto com aquela gestora, e aquela gestora estava desesperada com a situação. Ela não sabia muito como fazer, porque para ela estava difícil lidar com aquilo. Ela não estava de acordo com aquela decisão da empresa. E é a maior dificuldade da gestão, né? Em todos os sentidos aí, né? Imagina fazer um desligamento global de uma equipe, né? E eu lembro que foram muitos dias de muitas reuniões com ela, assim, ouvindo, né, ouvindo muito, né, e ela falava muito sobre aquilo, né, ela nem se posicionava muito com relação ao quanto ela concordava ou não, mas ela estava lidando com aquilo, né, então eu pensava, bom, se é ouvindo ela que eu vou ajudar, então tá bom, eu tô aqui e vou ouvir, né, e ouvi muito, né, acho que eu segurei na mão dela muitas vezes e tratei assim, vamos juntas, né? Eu vou junto contigo e a gente vai fazer, né? Vamos organizar todo o processo, onde estão os documentos, quem são as pessoas, em que sala a gente vai fazer, que horas a gente vai, o que a gente vai falar, de que forma que a gente vai falar, né? Então, ir fazendo essas perguntas para fazer essa gestora ir elaborando, né, que precisava agir. E foi bem interessante, assim, porque a gente se preparou tanto para um cenário mais crítico como para um cenário mais tranquilo. E fomos prontas para isso, né? E quando a gente estava voltando, depois de ter feito todos os desligamentos e tal, ela me disse: foi bem mais leve do que eu pensava, foi bem mais tranquilo, obrigada por tu ter estado comigo, obrigada por ter estado aqui. E, na verdade, eu, durante os desligamentos, durante o momento, eu não precisei fazer nada, eu estava sentada ali do lado dela, né, mas tá bom. Só preparar, né, é isso, né, até porque é o que a gente encontra muito, assim, com lideranças jovens, né, que não viveram ainda um quilômetro rodado alto, né, que a gente brinca. Porque são situações inesperadas, né? Que não é uma decisão que foi a pessoa que tomou, e que o quanto, muitas vezes, não é um preparo externo, é pegar pela mão, é bem o que tu está dizendo, né? Ajudar a pensar, ajudar a construir, estruturar o passo a passo para muita calma nessa hora aí, né? Exatamente. Então, essa foi uma grande experiência que eu tive lá, assim. E foram muitas outras, assim, era um negócio muito grande, né? Então eram muitas realidades e precisava virar aquela chavinha na cabeça muito rápido entre uma reunião e outra, entre uma situação e outra, né? E conseguir dar suporte para aqueles líderes todos, assim. E eu acho que o meu grande aprendizado lá foi: eu preciso estar junto, né? E aí é que eu vou conseguir ler esse cenário, ler o que está acontecendo para poder atuar. Porque eu acredito muito que nós, BPs, né, nós somos os guardiões, né? Guardiões das políticas e dos processos, né, e do que precisa ser feito, mas a gente precisa dar um trabalho, assim, personalizado para a gestão, né? Eu não posso tratar tudo igual com todos, porque cada um está em um momento.
Né? Exato, são maturidades, né? Maturidades diferentes de liderança, e a gente poder usar isso a nosso favor, vamos dizer assim, enquanto RH, né? Ah, a gente tem um projeto mais complexo, né? Ou tem um projeto que demanda mais de uma área, de outra num primeiro momento. Como que a gente se utiliza, né, disso para dar entrada nas coisas, e provavelmente tu deve ter se deparado, né, com isso, a dificuldade de uma liderança, e eu nem tô falando agora de maturidade, e maturidade aqui não é idade, né, maturidade de experiência enquanto papel de liderança, experiência de conduzir uma equipe, né, ou de uma experiência de ter um business partner do meu lado enquanto RH, porque tem gestores que nunca tiveram esse papel de RH perto, né, próximo, e teve outros que do tipo, como que aqui não tem, né? Porque entendi que é legal trabalhar com esse papel comigo. E eu não sei como é que foi isso para ti, assim, né? Agora sou BP. Que cenários que tu encontrou diversos aí te ajudou, né, nessa condução da tua construção também enquanto BP, né? Tu também estava se descobrindo nisso tudo, né? Definitivamente, assim, eu acho que tem de um tudo, né? Na verdade, a gente está indo trabalhar e a gente não sabe 100% o que vai encontrar naquele dia, né? Porque assim como às vezes eu penso assim, hoje o dia tá bem ok, tá bem tranquilo, eu vou conseguir fazer tais e tais coisas. Parece que é só pensar nisso, né? E beleza, aí veio... Às vezes nem chega no escritório ainda, já tocou o telefone e já caiu a primeira bomba no colo, né? Lidar com pessoas é isso, né? Eu brinco quando a gente fala, né? O pessoal de exatas, né? Que faz cálculo, faz sistema, programa, né? Tu sabe, faz uma ação, tem uma reação, tu tem uma base de... Agora, quando a gente está lidando com seres humanos, né? A gente não sabe o que a pessoa, como é que ela dormiu aquela noite, o que ela viveu, que experiência ela teve antes, como é que... Né? Quantas vezes, como RH, a gente já enfrentou, assim, de chegar numa nova empresa, até a gente hoje como cliente, né? Como consultoria, prestando serviço para cliente, e o cliente ter trauma de RH, né? Ter trauma, tipo assim, lá vem psicólogo, lá vem o RH, né? Então, assim, já... porque viveu experiências que não funcionaram, e aí a gente tem que reconstruir, né? Entendendo que aquela pessoa viveu coisas que deixou marcas nela, né? Imagine no papel de BP mais ainda, como tu disse, quanto mais personalizado, mais a gente pode... não é exato, né? É a ciência que não é exata mesmo, não tem regra, né? E eu acho que é bem interessante, assim, isso é algo que eu já vivi mais de uma vez, assim, mas é tentar olhar a situação com o olho daquele gestor. Pensar como é que ele está vendo aquilo ali, como que no olhar dele e na construção dele aquilo ali está acontecendo. E aí tentar ajudá-lo em cima disso, né? Porque eu lembro de uma situação assim que eu tive uma grande dificuldade com um gestor que não me envolveu numa situação que tinha muitas alterações de estrutura, alterações de gestão, né? E ia mexer com as pessoas, ia mexer com as equipes, e de repente acabei não sendo envolvida, e aí eu pensei, puxa vida, o que aconteceu, né? E depois eu conversei com esse gestor e perguntei, assim, tu sabe tudo que eu consigo te entregar como BP? Tu sabe o que eu posso fazer por ti, pelo teu time como BP? E ele me disse, não. É que eu nunca tive BP. Era verdade. Eu nunca tinha tido BP mesmo. E aí, como é que vai saber? Né? Então, assim, de repente, a gente tem que ir na raiz da situação, né? De repente, tem que ir lá no início da história, tentar entender e aí conversar. E às vezes demanda que a gente pare, pense, né? Vá tomar um café, vá respirar, deixe para o dia seguinte, né? Se dá para deixar, se está muito difícil para a gente, eu acredito que a gente não vai conseguir tratar da melhor forma, né? Então precisa acalmar. E a gente está falando de BP, né? Falando de BP, mas isso é para qualquer papel de RH, né? Se a gente for pensar, né, porque o pessoal que nos escuta e que nos assiste pode ser que esteja, né, com a sensação
mas eu não sou business partner, né? Eu não tenho esse papel hoje, né? Mas estando na área de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano, né? RH de forma geral, esse posicionamento de suporte, de apoio, é o mesmo, né? A gente está trazendo só, claro, numa formalidade, quanto mais prático e formal ser, vai ser mais fácil, né? Vai ser mais fácil de atuação, mesmo assim já é difícil, né? Mas Sim. mesmo sem ter o cargo, né? Sem ter a nomenclatura, a gente sabe que a gente, como eu me lembro muito claramente, assim, início de carreira, em ter esse mesmo visão, posicionamento e ser uma assistente, né? Lá de RH, mas já está fazendo esse papel, é muito da nossa postura, né? Como profissional, assim. Uhum. O autoconhecimento é algo muito importante, né? Acho que, como tu falou, em qualquer atuação aí, principalmente dentro de RH, a gente precisa saber onde é que fica mais difícil para a gente conseguir lidar com a situação para a gente tentar se antecipar, né? Sim. E tentar estar preparado, assim, porque são muitas as situações onde as pessoas precisam pedir ajuda, né? Onde um gestor senta contigo e te diz, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa situação, preciso de ti. Né? E aí, de que jeito que a gente apoia, né? Então, eu acho que é importante isso. E tudo que a gente vai vivendo vai agregando para realmente a gente conseguir lidar com mais tranquilidade com as coisas, né? Nos teus desafios de hoje, né, tem o foco do desenvolver lideranças, né? É algo que tu vive constantemente, assim, fala um pouco pra gente. Muito, muito, né? Eu já tive algumas situações aqui na empresa onde foi muito possível atuar dessa forma, porque muitos aqui nunca tinham sido líderes, né? Vieram ser líderes pela primeira vez, assim, e é muito interessante ver que a essência de cada um vai aparecendo, né? Mas que a gente tem que ir conseguindo buscar isso, então é entendendo essa pessoa, e aí a gente tem que colar no negócio, né? O BP tem que colar na realidade do negócio, tem que entender o que está acontecendo na empresa para aí realmente conseguir apoiar, assim. Então, tive algumas situações muito legais, assim, onde deu para perceber que, de repente, o que aquela pessoa precisava para se tornar um líder, né? E trabalhar isso. Então, bom, eu tenho um planejamento de futuro de promover essa pessoa, né? Então, vamos lá, vamos olhar o que essa pessoa conhece, né? Para que essa pessoa está preparada e vamos trabalhar em cima disso. E, de repente, tem que começar do básico, né? Tem que começar olhando para o conhecimento do negócio, para o quanto essa pessoa entende da realidade da futura posição, o quanto ela não entende, né? E sinalizar o que ela precisa, né? Eu acho que a transparência nesse caso é muito necessária, né? Tá bom, tu tem um planejamento, tu tem uma aspiração de carreira, deixa eu te ajudar, né? Tu precisa começar com isso, tu precisa começar com aquilo, vamos lá. Porque às vezes a pessoa só pensa assim, quero ser líder. Tá aí, tipo, tá, mas tu entende qual é essa... Porque as pessoas criam fantasias, criam expectativas, ou têm experiências de que só o líder tem acesso à informação, só o líder tem um reconhecimento, só o líder consegue fazer o que eu gostaria de fazer, então, para eu fazer isso, tem que ser líder. Então, as pessoas, né, é uma estigma, né, do papel. E quando a gente de fato entra e de fato entende, de fato compreende obstáculos, desafios, e aí vem de novo o autoconhecimento que tu trouxe antes, né? Quanto mais a gente se conhecer, a gente está falando aqui como profissional de RH, o líder, mais ainda, ele precisa entender o quanto que ele se impacta, qual é a necessidade dele, como que ele faz esses pedidos, como ele comanda, como ele inspira, né? Como ele facilita o processo, né? Quando a gente está falando de um líder que olha para a gestão das pessoas. E tem muitas lideranças que permanecem na técnica, né? Eu era um ótimo técnico, virei essa liderança e continuo querendo ser reconhecido como uma bela técnica, né? Uma bela entrega. E não é bem assim, né? Não sei se tu se depara muito com essas crenças, assim.
Sim, e às vezes até mesmo a gestão do resultado, né? E não a gestão de pessoas. Então, sim, Número final. A gente precisa do resultado, sim, mas ele vem através das pessoas, né? Então, é lembrá-los disso e ajudá-los a entenderem isso. Então, eu costumo falar muito, assim, para os líderes, né? Cuidado com a gestão do grupo versus a gestão do indivíduo. Né? Lembra, sim, tu vai ter aqueles assuntos que tu vai tratar como grupo, que tu vai resolver como grupo, mas não pode se esquecer do indivíduo, porque cada pessoa está no seu momento, está vivendo alguma coisa, né, fora do trabalho e também dentro dele, e isso precisa ser realmente... diretamente, né? Exatamente. Impacta no grupo, exatamente. No resultado. Então isso precisa ser muito bem endereçado, muito bem encaminhado, né? Isso que tu trouxe, Raquel, de contribuir, né, para os novos líderes a pensarem, né, na aspiração, como preparar esse movimento, né, é algo que a gente acredita muito, assim, a gente fala muito aqui nesse estalo, né, de essa etapa inicial de adaptação a esse novo papel, primeiro que é o papel mais complexo da tua vida, né, vai ser sempre, porque não é algo que a gente nasceu pronto para fazer, né, por mais que a gente enxergue potenciais, né, em comportamentos que são comuns, né, em grandes líderes, mas não é padrão e não funciona dessa forma, né, não tem um modelo único. E então, mesmo assim, acho que sempre que a gente trata disso, às vezes a gente diminui a importância dessa etapa inicial de preparação, né? Que é essa etapa que o RH pode contribuir muito, e muitas vezes o RH tá lá apoiando, aí acontece a promoção, tá, agora é líder. E o RH tem 200 outras coisas e, ok, aquilo vira meio que rotina, né? E eu gosto muito de chamar a atenção, assim, de que agora é o momento. Porque o que tu fez antes para o cara apoiar, né, tá, ok. Ele virou oficialmente um novo líder. A gente tem estudos, dados, fatos que comprovam, assim, que o período inicial dessa primeira liderança, ele é o que alavanca a carreira desse profissional. Assim, ele comprova que se o cara for bem, né, se a pessoa for bem nesse período, se ela tiver ciclos de sucesso, se ela se sentir bem, e ela dizer, bater no peito, eu sou, né, líder mesmo, agora eu me enxerguei como liderança, eu tenho resultado, naturalmente o fluxo de carreira na liderança, no papel de liderança, né, vai ser diferente do que se ele for aprender a nadar sozinho, né, vai meu filho, vai na piscina e nada, né, como se a gente pegasse umas crianças e jogasse na água, né. Então, é mais trazendo, assim, né, reflexões, e tu trouxe exatamente o que a gente acredita, assim, né, mas trazer para o pessoal o quanto o RH não pode deixar depois que virou, tá, agora já né? Porque a gente pode dar a melhor preparação do mundo para esse profissional, se tornar um gestor, né? Mas é na hora que ele se torna que as coisas vão realmente acontecer e até mesmo eu posso ter uma excelente capacitação de como os gestores, de que processos a gente tem, de que práticas a gente tem, do que ele vai ser cobrado como gestor, mas é na prática que as coisas vão aparecer. É aí que o bicho vai pegar, né? É aí que o bicho vai pegar, é na hora que ele tiver... Eu posso dar a melhor formação sobre recrutamento e seleção para ele. É quando ele tiver que contratar uma pessoa que ele vai entender as dificuldades desse processo, né? E eu preciso estar do lado dele, eu preciso auxiliar ele com isso. Assim como vai ter outro que vai ter outro tipo de dificuldade, outro tipo de situação, e que eu também vou precisar estar com ele. Acho que algo que é muito da rotina do BP é isso, é se dividir para conseguir atender toda a liderança no timing certo, porque às vezes as coisas não podem esperar. E por isso que é vida louca, né? Eu comecei por isso que a gente é tudo doida. Gente, porque como, né? Vamos do céu da Terra a Saturno, assim, ó, rapidinho, né? Vai e volta. É isso, assim. Às vezes a sensação é que o dia não termina.
Né? É isso mesmo. Eu ia te pedir para que a gente vá finalizando, né? Que tu pudesse trazer aí para quem está começando na área, né? Para quem está começando a atender gestores, né? Começando a ter esse olhar assim de desenvolvimento, de suporte, né? Que o BP tem e que tu já tem essa bagagem aí que tu trouxe tanto para gente, né? Que tu pudesse dar alguma dica, assim, se tu estivesse começando de novo, o que tu teria feito, né? Diferente? O que tu pode indicar para essa galera aí que está começando? Bom, eu acho que o fundamental, assim, é a gente firmar relações de confiança, né? E como? É com transparência, né? É com respeito, é ouvindo muito, né? Ouvindo sempre e depois falando, né? E assim a gente consegue ir construindo uma relação e criando esses laços mesmo, né? Para que o trabalho flua. Então, assim, eu tô te ouvindo, eu tô te entendendo, né? Mas temos aqui tal dilema, temos aqui tal decisão para tomar, temos aqui tal plano de ação para atuar. E é isso, assim, acho que o principal que eu deixaria é isso, assim, é muito ouvir e é muita transparência na comunicação. Que é um difícil, porque nos gera muita energia, tempo, disposição, a gente vai acabar acessando coisas do outro e de nós que a gente vai ter que lidar ali, né? Então, a gente sempre fala, né? Confiar em alguém leva tempo, né? E quantas coisinhas em pequenos momentos que as coisas têm que acontecer, que a gente dá mais um passinho, né? E tudo flui quando tem relação positiva, quando tem confiança. As coisas boas a gente celebra muito mais juntos, e quando não tiver tão legal, a gente consegue ter esse suporte, esse espaço, né? E isso é muito bacana, porque é isso, né? Essas novas lideranças, essas novas BPs, né? Essas pessoas que estão nessas transições, elas precisam desse espaço de escuta, de fala, de acolhimento, para além só da ferramenta, no recurso, né? Então, é bacana a gente ter esse espaço e muito legal te ouvir, Raquel. Fico bem feliz de te encontrar aqui. Queria te agradecer, Raquel, assim, né, poder compartilhar com a gente um pouco muito da tua história, né, de tudo que tu já passou aí, e também, né, deixar as tuas ideias com relação ao que tu acredita, né, que tem muito match com o que a gente acredita, né, aqui na sala, assim, e eu acho que quando a gente fala em construir a nossa carreira com base na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, e trata a relação como ponto principal, que é a confiança, né, que é a relação com as pessoas, né, que não é a tarefa, porque muitas vezes a gente entra na área e a gente se esconde atrás de tarefa, né, porque a gente também é empregado, a gente também tem que dar resultado e parece que a gente tem que entregar, né. E aí a gente baseia muitas vezes o trabalho da RH em fazer acontecer, mostrar que está fazendo, né? E a relação, que é algo que não aparece tanto, que é criar confiança, estabelecer, que é algo que não vai te dar a tarefa imediata, mas vai te dar lá na frente o resultado do negócio, né? Muitas vezes a gente não dá atenção no início da carreira, né? A gente não olha para isso. A gente olha em, eu tenho que mostrar que eu estou fazendo, né? E isso não tem indicador, né? Então, às vezes, é difícil mensurar isso, né? É difícil mostrar que isso está sendo entregue, mas de alguma forma isso aparece. Certamente isso aparece, né? Legal. Muito bem, menina. Raquel estreando em podcast em YouTube. Muito bem, gente. Isso aí. Então, aí, ó, dá o like, segue, comenta se gostou. Por favor. Compartilha com quem você acha que deve ouvir essas grandes histórias maravilhosas de dicas e conceitos e sugestões. E essa semana o áudio está aqui no podcast, semana que vem já está no YouTube para vocês verem as nossas lindas carinhas, né? Para quem gosta de assistir, vai estar lá no YouTube. Tá bom, gente? Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.